Então, vamos lá. Conforme a gente falou, eu vou passar para vocês o que é qual material para vocês estudarem, tá? Vou dividir aqui com vocês. Vamos lá. Material, cadê você? Cadê você? Material para estudo. Não era esse aqui, não. Volta aqui um pouquinho, é o outro. Material para estudo. Caramba, não é isso aqui. Para com isso, rapaz. Opa, agora ele veio. Então, já coloquei lá. Cadê a galera? Cadê a galera? Tem 5 só, mas a gente já combinou. Já coloquei lá no Moodle, tá, turma? Então, esse material aqui que está escrito para estudo já está lá para vocês. Esse é o material que vai cair na ATD1 de gestão da produção. Então, vamos lá. Primeiro item, né? Tanto na gestão da produção quanto na análise e gestão de risco, a gente tem os conceitos de administração, ok? Nós temos os conceitos de gerenciamento e nós temos os conceitos de gestão. Então, a administração engloba toda a empresa, o gerenciamento engloba os departamentos e a gestão engloba uma área específica de um departamento. Ok? Eu vou falar o que vai cair e depois vocês vão me perguntar se tem... Vocês vão falar, se Deus quiser, né, as dúvidas de vocês. Por favor, não engulam dúvidas, né? Não fiquem com dúvidas, não tenham receio de perguntar, porque depois, senão, a prova vai ser prejudicada porque você ficou com a dúvida. Vitor, seu microfone está aberto, Vitor? Está aberto. Ai, desculpa, professor, tive que fechar aqui, acabou entrando assim do nada. Beleza, obrigado. Vamos lá. Aí, continuando os conceitos, né? A gente tem o que é a produção, então a gente viu diversos processos, fluxos de processos, sistemas, né? Fluxograma. Então, eu adoro todos eles, tá, turma? Se eu perguntar, se eu pedir para vocês, por acaso, esquematizar um fluxograma da produção, tá? Escolham vocês o que vocês acharem melhor. Eu gosto deles todos. Então, mas lembrando, fluxograma de processo padrão, né? É esse aqui: entradas, processamento e saídas. Aquele tem a lista de entradas, né? Materiais, recursos, capital, pessoas, tudo aquilo são as entradas. A gente vai ver ele aqui, que vem de um ambiente. Processa, transforma em saída, que vai para um ambiente. E eu tenho o feedback, o retorno, né, daquilo que eu processo, e eu tenho que medir a eficiência e eficácia que a gente chegou na produtividade. Para que eu faça, para que eu execute o meu sistema de produção, eu tenho um sistema de produção empurrado e o sistema de produção puxado. O sistema de produção puxado é aquele em que o cliente pede e depois eu faço, e o empurrado é o que eu faço porque eu sei que tem cliente que vai consumir. A função produção, então aqui ele abre um pouquinho mais, já é um outro formato, um outro esquema, né, de mostrar como é que é o sistema da produção. O processo de transformação está sempre no meio, os inputs, aquilo tudo que eu falei para vocês, os outputs são os bens e os serviços, e a medida de performance que tem a ver com qualidade, produtividade e custo. Depois eu tenho a indicação do que é input, do que é output. Então, lembre-se sempre assim, eu posso perguntar, defina o que é. Exemplifique. Tá? Sempre vai ser assim. Tá? Pode ser que tenha alguma pergunta alternativa em que eu dê o significado de algo e pergunte aqui aquele significado está relacionado. Então, eu posso, por exemplo, colocar o significado de output
e perguntar, perguntar esse significado está relacionado ao quê? Output, input, recursos humanos, processo de transformação, bens ou serviço, qualidade? Eu posso perguntar, e aí você vai ter que falar, não, essa definição aqui está relacionada a output. Conceito de produtividade, cara. Turma, não tem dúvida que eu vou perguntar o que é o conceito de produtividade e exemplifique, né? Então, defina e exemplifique. Definição é você falar sobre o que é. Exemplificar é dar um exemplo sobre aquilo que você falou o que é, tá? Então, não tenho dúvida que vai cair. De novo, entre o input e o output, os níveis de produtividade, ou seja, como é que eu meço essa produtividade? Então, eu meço na operação, meço essa produtividade na empresa, na fábrica, né? E meço na empresa. E meço também na nação. E aqui eu tenho algumas definições do processo de produtividade. Tá? Pode ser que caia algumas, eu não vou ficar falando de todas elas aqui, não. E olha só que eu já resumi o material 1 e o material 2 nesse material aqui. Depois eu dou exemplo, olha só, do que é o exemplo da produtividade, em termos de um operário trabalhando em uma máquina 1 hora. Então, a produção, isso aqui é produtividade. A outra forma de medir produtividade é a eficiência. A pequena diferença da produtividade versus a eficiência é que a eficiência, eu pego peças por hora e peças por hora, eu corto, lembram-se disso? Fica adimensional. Quando o meu número, 48 peças por hora, dividido por 68 peças por hora, fica adimensional, não tem dimensão, só nesse caso, eu multiplico por 100 para achar o percentual. Então, aqui está escrito 48 peças por hora dividido por 60 peças por hora. Então, é como se eu pegasse 1 minuto aqui dividido por 1,25 minutos. Dá 80%. Então, se eu pegar 48 dividido por 60, vai dar 0,8. 0,8 vezes 100 vai dar 80%. Só nesse caso que eu coloco porcentagem, quando os números de cima cortam com os números, a dimensão de cima corta com a dimensão de baixo, só nesse caso. Quando não é adimensional, ou seja, quando a dimensão está clara, eu coloco o que eu estou medindo. Por exemplo, 80 peças por hora, por empregado. Deu para entender? Não confundam alhos com bugalhos, ok? Quando os dois se cortam, as dimensões se cortam, fica adimensional e eu ponho em percentual. Somente nesse caso. Nos outros casos, continua as dimensões. Então, aqui fala sobre a produtividade da fábrica, a produtividade da empresa. E aqui começa, desculpa, aqui fala sobre a produtividade da nação. E aqui começa, no slide 18 desse material que eu já postei aí para vocês, começam os exercícios. Então, quer fazer os exercícios? Está aqui sem o resultado, no slide 18. Então, exercício de eficiência, porque quilowatt-hora corta com quilowatt-hora. Exercício de eficiência, porque dinheiro corta com dinheiro. E depois eu tenho os resultados. Então, olha só, no slide 19, eu tenho a mesma pergunta com as respostas. Claro que, quando eu fizer uma pergunta dessa, você vai ter que dar o resultado, eu vou perguntar depois, isso é bom ou ruim? Então, estejam preparados para responder dentro de tudo aquilo que a gente já deu de conceitos até hoje, se é bom ou ruim aquele resultado. E é claro que ele vai valer também pontos. Professor, mas eu fiz a conta, deu certinho, mas não respondi se é bom ou ruim. Vai valer pontos. Se você não responder, aqueles pontos não vão computar para aquele exercício. Provavelmente, turma, provavelmente a gente vai fazer assim, 5 questões alternativas e 2 questões dissertativas. Eu costumo fazer no sistema, tá? Então, vai ter lá o sistema para vocês, vai aparecer igualzinho a regimental. Eu gosto de fazer no Moodle. Tá? Eu já fiz o semestre todo passado no Moodle, semestre todo repassado no Moodle. Então, vocês vão entrar no Moodle,
e vai ter a prova de vocês. Vocês vão abrir a prova, isso vai ser na segunda-feira e na quinta, né? Vocês vão abrir a prova e fazer a prova, como se estivesse fazendo uma regimental. A diferença é que a prova é individual, é de cada um. As questões elas vão aparecer para vocês de forma aleatória. Então, eu posso pôr no meu questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E para o Luiz, a 7 que eu coloquei ser a primeira. Para o Vitor, a 7 que eu coloquei ser a segunda. Para a Tatiane, a 7 que eu coloquei ser a terceira. Isso é que se chama forma aleatória, ok? E também o que pode ser, o que é aleatório? A apresentação das respostas. Então, por exemplo, eu coloco a minha primeira como alternativa, que vai aparecer para o Luiz como a sétima. E a resposta que eu coloquei 1, 2, 3 e 4, pode ser que apareça para o Luiz 4, 3, 2 e 1. Mas só uma vai estar certa. Eu vou colocar que a resposta 2, por exemplo, é a certa. E aí ela vai mudar de lugar. Quando ela mudar de lugar, então, para o Luiz apareceu na terceira, a terceira alternativa, que é a resposta certa, e para o Vitor apareceu que é na primeira. Isso é a forma aleatória. Eu adoro essa forma. Do que se eu mandar para vocês um arquivo em um Word ou em PDF e a sequência ser a mesma, tanto de perguntas quanto de respostas. Então, eu gosto de usar o sistema por causa disso. As questões vêm para vocês, né? Chegam para vocês de forma aleatória e a resposta dentro de cada questão também de forma aleatória. Ok? Então, a ideia é fazer 5 questões alternativas e 2 questões dissertativas. Professor, como é que eu vou dissertar na resposta? Simples, exatamente assim, ó. Você vai colocar N igual output dividido por input, que vai para frente, você coloca o output dividido pelo input, igual, você coloca aqui, ó, deu 0,9765 vezes 100, igual 97,65%. Exatamente assim, você vai escrever. No computador você consegue escrever. Igualzinho você faz, só que em vez de escrever, você vai digitar. Ok? E depois, isso é bom ou ruim? Vai aparecer, isso é bom ou ruim? Você vai digitar. Professor, isso é bom por causa disso, disso, disso. E isso depende por causa disso, disso, disso. Isso é ruim por causa disso, disso, disso. Ok? É assim que a gente vai fazer. Aí depois, continua, exercício 3, exercício 4 e exercício 5. Façam os exercícios novamente. Depois confiram com as respostas. O exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5. Depois tem mais outro exercício, o 6, que aí já começa a ver uma tendência, né? Aí está aqui. Aí vem o exercício 7 e depois vem o exercício da Termag, turma. Desculpa, provavelmente um dos exercícios vai ser bem parecido com esse, tá? De taxa média movimentada de receita e funcionário. Mais ou menos assim, vai ser bem parecido com esse aqui. Pode ser que, em vez de guindaste, eu coloque container, tá? A diferença vai ser essa. Mas é lógico que eu vou perguntar quantos containers a empresa precisa, qual a produtividade, né, em termos da empresa, qual a produtividade por empregado, a movimentação por empregado, a produtividade por faturamento por container e a movimentação por container. Vai ser bem parecido com isso aqui, bem parecido mesmo. Então, façam os exercícios. E aí tem um fluxo de processo também que eu gosto muito, né, que é o impacto da melhoria da produtividade e da qualidade. Pode ser que eu tire daqui uma pergunta alternativa, então vejam bem. Esse outro sistema, eu gosto muito dele, né, porque ele mostra o ambiente, a fronteira do sistema. Então, pode ser que a outra questão dissertativa seja para você esquematizar um sistema. Pode ser. E aí você tem vários sistemas que eu coloquei aqui, vários fluxos que eu coloquei aqui nesses vários slides. Você escolhe aquele que você... Só que pode ser que eu coloque aqui, ó, eu quero o sistema de produção de um alimento qualquer.
de um bem consumível qualquer. Eu posso colocar aqui. De vez de fazer dessa forma genérica, sem falar qual é o produto ou o serviço, eu posso colocar aqui, ó, eu quero um sistema de produção, por exemplo, de suco de abacaxi. Aí você vai ter que colocar aqui quais são os insumos, quais são as matérias-primas. Pode ser, turma. Então, preparem-se para isso, tá? Não de forma genérica, mais específica. Pode ser que eu faça assim, qual é o sistema de produção do container? Né? Eu tenho uma transformação de aço em container. Entre um monte de coisa aqui de input, eu transformo aço, chapa de aço, em container, que é um produto. Ok? Pode ser que eu pergunte assim. Vamos lá, o que mais? O ciclo da produtividade, essa vai cair, provavelmente numa questão dissertativa ou alternativa, o ciclo da produtividade. As formas de melhorar a produtividade, olha só de produtividade vão cair 4 ou 5 de 7. 4 ou 5 de 7 vai ser de produtividade. As formas de melhorar a produtividade, né? Então, fazer mais com o mesmo nível, fazer mais com o mesmo, fazer a mesma quantia com menos e fazer mais com menos. Né? São as formas de melhorar a produtividade. E, por último, o que a gente viu de APO. Né? APO pode ser que caia 2 questões, então, de 4 a 5, de 2 a 3 vai ser de APO. Então, o que é o APO? Sistema de produção, como é que a gente viu? Como é que a gente viu ele crescer? Fluxo de material, fluxo de serviço. Aqui está o fluxo de serviço e o fluxo de capital. Os objetivos da gestão da produção, né? Aí o que é mais um fluxo de processo, né? Essa evolução, esse comparativo, eu acho muito legal também. O estado atual que está em baixa, desculpe, o estado atual, né? O em baixa e o em alta, acho legal também esse quadrinho comparativo. Aqui, produtos, provavelmente não vai cair nada disso aqui. Perspectiva para o terceiro milênio, pode ser que caia alguma coisa aqui. Revolução do sistema produtivo, esse daqui já não cai, não. Ok, turma? Então, esse material eu compilei para vocês, olha só, transformei o material parte 1 e parte 2 num único material para estudo, para focar o estudo de vocês, mas lembre-se, né, o exercício é o que vai valer mais, tá? Tanto o exercício, olha, a dissertativa é o que vai valer mais, ok? Então, provavelmente a gente vai ter 5 alternativas, valendo 1 ponto cada um, uma dissertativa valendo 2 e a outra dissertativa valendo 3, tá? Então, se preparem. Dúvidas? Dúvidas? Hoje nós só temos 9 alunos, então 2 alunos faltaram para uma aula importantíssima que é prévia da nossa ATD1. Ok, Lara, você respondeu aqui que não tem dúvida, beleza. Não ficou nenhuma dúvida, Lara, na construção dos exercícios? Ficou tranquilo, então? Ok, Lara, beleza. O Igor aqui também colocou nenhuma dúvida, então já temos o Igor e a Lara falando. Vamos lá, Pamela, alguma dúvida, Pamela? Vou perguntar especificamente. Não, professor. Tranquilo, né? Guilherme, alguma dúvida, Guilherme? Não, professor, agora é só estudar, né? É isso aí. E aí, aproveita, pega e faz aqueles exercícios. Usa os slides que não tem resposta, faz o exercício e compara depois com a resposta. Giovanni, dúvida, Giovanni? Luiz, dúvidas, Luiz? Não, professor, mais estudar mesmo. Beleza. Débora, dúvidas? O professor, eu estava estudando esses dias e eu tive uma dúvida que desses de transformação de colocar de mês, ano, aí eu fiquei meio perdida para refazer essa 7 aqui. Tá, então a gente já abre ela já, tá? Entendi. Vitor, alguma dúvida? Não, professor. Tati, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos ver essa dúvida aqui que a Débora falou, que é da 7ª, tá? Vamos aqui colocar o exercício número 7.
Ah, tá. Ok, ok. Então, vou dividir aqui com vocês para a gente ver essa dúvida aqui, tá? Caramba, ele pulou. Ah, tá. Eu abri e fechei. Vamos lá. Número 7. Vamos ver se ele aparece. Número 7. Olha aqui. 6, 7. Agora vamos pegar o faturamento anual, a movimentação anual e o número de empregados de uma empresa qualquer. Então, olha só. Débora, né? Foi você que estava com a dúvida, Débora? Isso. Tá. Então, o que a gente tem? Olha só, aqui a resposta ela fica grande, né? Mas vamos ver aqui a pergunta. O que a gente tem de informações? Normalmente, eu vou dar uma informação referente à produção ou faturamento de uma empresa, ok? Quanto que ela produz ou quanto que ela fatura. Quando a gente relaciona produção e faturamento, normalmente a gente relaciona isso a um período de tempo. Ok? Período de tempo. Quando as empresas fecham o seu balanço, normalmente elas fecham um balanço anual. Então, elas demonstram os resultados, para quem quiser conhecer, lá para o mês de março e abril do ano posterior. Então, em março e abril desse ano de 21, as empresas demonstraram o balancete do ano anterior, de 2020. Então, do período de 2020. Então, quando a gente fala em faturamento anual, a gente pega os números do balanço da empresa. Mas, por exemplo, isso é para a gente ter uma ideia de quanto uma empresa qualquer faturou ou produziu. Mas se eu estou falando da minha empresa, Débora, eu não vou esperar fechar o ano para saber quanto eu faturei. Eu vou querer saber quanto eu faturei por dia. Eu vou querer saber quanto eu faturei por semana. Eu vou querer saber quanto eu faturei por quinzena. Eu vou querer saber quanto eu faturei por mês. Então, tudo que a gente fala de fatura, ou seja, de faturar, faturamento, dinheiro, receita que entrou no meu caixa, ou produção que eu tive para vender e gerar receita, eu tenho que ter um período de tempo. Ok? Ficou claro isso? Sim, professora, mas eu acho que eu não expliquei muito bem a Não, minha eu dúvida. vou chegar, eu vou continuar. Ah, tá. Quando eu uso esse período de tempo num problema, tudo que eu falar daquele problema, você tem que, por exemplo, se eu dei a movimentação diária, e dei o faturamento anual, você vai ter que igualar essas criaturas. Se o movimento é diário e o faturamento é anual, o que é mais fácil eu fazer? Levar o anual para o diário ou o diário para o anual? Ou posso colocar o diário para o mensal e o anual para o mensal? Você que vai ter que definir, Débora. Você que vai ter que ver as perguntas que eu faço e transformar naquilo, levar para a mesma unidade que você entender ser a melhor. Mas você tem que levar para a mesma unidade. Então, se você quer levar dias para ano, um dia de produção vezes 365 dias. Você quer trazer o faturamento anual para faturamento diário? Faturamento de um ano dividido por 365 dias, para descobrir o faturamento diário. Então, turma, isso vale para vocês, tá? Sempre que eu fizer algo em termos de tempo, num pedido, faturamento em dinheiro anual, por movimentação diária, vocês têm que igualar, tá? Não sei se era isso, Débora, é isso que eu queria complementar. Isso, professor. Você só poderia me falar de novo para eu anotar aqui, por favor? Vai estar gravado, tá? Isso está gravado. Você pode tá. ouvir quantas vezes você quiser, tá lá no Moodle. Mas então, olha só, quando eu colocar um faturamento anual, eu estou dizendo que eu
recebi de dinheiro por ano. E eu quero transformar isso para diário, eu pego e divido por 365 dias direto. Vamos dizer que é 365 milhões de reais por ano. Divido por 365 dias, vai dar 1 milhão de reais por dia. Esse é meu faturamento diário. Eu movimento 10 mil toneladas por dia. Quanto eu movimento por ano? Então, é 10 mil vezes 365 dias. Ah, e se tiver mês, professor? Ano dividido por 12 vai dar mês. Produção diária vezes 30 vai dar produção mensal. Não esqueçam de que vocês têm que igualar. Professor, qual que é o melhor? Vai estar na pergunta. Vocês vão identificar na pergunta para qual tempo você vai igualar. Para qual tempo você vai igualar? Mensal, anual ou diário? Normalmente eu vou dar uma pegadinha, né, uma deixa na pergunta, não uma pegadinha, né, uma deixa na pergunta, para você fixar e falar assim, poxa, eu vou fazer mensal que é melhor. Vou fazer diário que é melhor. Vou fazer anual que é melhor. Ok, Débora? Ok, professora. Mas esse daqui, ó, que você colocou 12 vezes 24 vezes 36, da onde que saiu todos esses números aqui? Ah, então, olha só, olha aqui em cima. Considerando que cada portainer movimenta em média 12 containers por hora. Está aqui, ó. Um portainer, certo? Ó, portainer, tá vendo aqui embaixo? Um portainer movimenta 12 containers por hora. Para eu saber quantos containers ele movimenta por dia, eu tenho que multiplicar por 24 horas do dia. Então, é 12 containers por hora, vezes 24 horas que tem em um dia, vezes 365 dias do ano. Então, um portainer movimenta 105.120 containers por ano. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu estou Entendi. falando aqui de horas, ó. Horas. Esqueci disso. Não é só dia, mês e ano. Eu posso colocar hora. Então, olha só, por que eu levei tudo para ano? Porque eu estou falando que o faturamento é anual, não diário. Se o faturamento é anual, é muito mais fácil que eu leve tudo para ano. Por isso que eu falei que eu vou dar uma deixa na própria pergunta. Então, quando eu coloquei aqui que um portainer movimenta 12 containers por hora, eu tenho que descobrir quantos containers ele movimenta por dia. E daí, quantos containers ele movimenta por ano. Beleza? Beleza, professora. Obrigada. Tirei minha dúvida já. Legal. Então, é isso aí. É isso que eu gosto de vocês. Não podem levar dúvidas. Fechamos, então, a matéria de gestão da produção. Agora eu estou abrindo 9 minutos aqui para vocês. Alguma dúvida com relação à análise e gestão de risco? Lembram do que é análise e gestão de risco, né? Vou só falar aqui para vocês, rapidamente, enquanto vocês pensam. De novo, são os conceitos de administração, gerenciamento e gestão, com foco no risco, tá? Isso é análise e gestão de risco. Estou abrindo 10 minutinhos aqui para outra disciplina. Depois, quais são as diferenças entre gerenciamento e gestão de risco? Depois, quais são as diferenças entre avaliação e análise de risco? Depois, qual é a diferença entre perigo e risco? Essa daqui é a prova que vai ser na segunda-feira, tá? Conceitue risco versus o risco no cotidiano. Conceitue o risco, ou desculpa, como o risco pode ser categorizado. Quais são os tipos de risco?
Conceitue o risco versus a sua possibilidade de eliminação. Conceitue a cultura de risco numa empresa versus o risco em si. Conceitue os objetivos da ISO 31000. Quais são os benefícios do gerenciamento de risco? Conceitue as dimensões que devem ser gerenciadas no risco. Conceitue o que é um incidente. Conceitue o que é um desvio. Conceitue o que é um acidente. Conceitue como usar as barreiras de proteção contra acidentes. Conceitue as 3 diferentes visões sobre a vulnerabilidade em uma empresa que está operando. Conceitue as dimensões a serem gerenciadas em uma análise de risco, que é a severidade e que é a frequência. Aquela tabelinha, juntando a linha e a coluna daquela tabelinha de frequência e de severidade, eu tenho lá dentro o número chamado grau de risco. E aí você vai conceituar essa matriz de classificação do risco, que é isso que a gente acabou de falar. E por último, né, pode ser que eu pergunte, esquematize um fluxograma típico de uma análise e gestão de risco. Aquele fluxograma lá cheio de coisinhas para serem feitas. Esse foi um slide que eu passei para vocês estudarem. E aí eu gostaria de saber, né, abrindo de novo, se vocês têm alguma dúvida com relação a esse conteúdo, que já é na segunda-feira, tá? Segunda-feira a prova. Dúvidas, turma? Alguma dúvida aqui com relação ao que a gente acabou de falar? Ô, professor, essa prova de análise de risco é segunda-feira? Segunda-feira, isso. Ah, não, é porque no semestre passado, pelo menos, não costumavam dar 2 provas no mesmo dia, né? Mas a gente só tem esse dia, Luiz. Não, professor, mas quinta-feira. As provas do Maurício já foram aplicadas já, entendeu? Estamos com quinta-feira livre, é que a Rossana também vai dar segunda. Então, Entendeu? é que Por a isso. Rossana só tem uma aula. A Rossana só Isso, tem por isso quinta. mesmo. Então. E E aí a essa... gente tem 3, né? Tipo, 3 dias no caso. Então, mas Não, mas é aí, só para desencargo. Luiz, se vocês tivessem negociado comigo antes, a gente poderia até fazer uma prova hoje. Mas olha só, eu só posso aplicar até quinta. E já na quinta a gente vai fazer a digestão da produção. Na sexta acabou o prazo, não posso aplicar mais prova na sexta. Entendeu o que eu falei? Ah, entendi. Então eu tenho que aplicar uma na segunda. Poderia, se vocês tivessem negociado, poderia ter aplicado hoje. Eu poderia antecipar aquela de segunda para hoje, trocava a aula, não tinha problema nenhum. Não faz diferença. Agora não tenho mais aula. Eu só tenho a aula de segunda para aplicar uma prova e a aula de quinta para aplicar outra prova. Ok? Sexta-feira eu não posso, sexta-feira que vem já não posso, não tenho mais permissão de aplicar a prova. É só essa semana. Então, e a Rossana só tem uma aula na segunda. E a aula de análise e gestão de risco também é na segunda. Então, vejam na TD2 o que dá para a gente fazer para não encavalar, tá? Se vocês puderem ajudar, seria melhor. Mas dúvidas com relação à análise e gestão de risco, ao conteúdo, vocês têm alguma? Vai ter uma dissertativa, tá? Mas não vai ter conta, tá? Viu, Lara? Não tem conta na análise e gestão de risco, tá? É uma dissertativa, você só vai ter que responder, descrever alguma coisa que eu perguntar, alguma definição, alguma exemplificação, ok? Então vamos lá, Pamela, dúvidas? Análise e gestão de risco. Não, professor. Guilherme? Não, professor, tranquilo. Beleza. Giovanni? Luiz? Não, professor, tudo certo. Ok. Débora? Não, professor. Ok, Débora. Vitor? Não, professor. Ok. Lara? Não, professor. Beleza. Igor?
Nenhuma, professor. Muito bem. E Tati? Não, professor. Legal, ok? Então, segunda-feira, normalmente eu abro uns 15 minutos mais cedo, tá? Eu vou passar para vocês, ó, pessoal, a prova está pronta, já está no sistema, e aí provavelmente umas 18h45 eu libero para vocês. E aí vai até às 21 horas. Vai dar tempo tranquilo, tá? Provavelmente nessa daqui de análise e gestão de risco vão ser 6 ou 7 questões alternativas e uma só dissertativa, tá? Análise de gestão de risco vai ser uma dissertativa e 6 ou 7 alternativa. Por quê? Porque depois da TD1 em diante, a gente vai ter exercício, a gente vai fazer muito exercício em ferramentas de análise e gestão de risco. Aí pode ser que tenha mais nas outras, a gente tem mais exercícios dissertativos, né? Agora não, agora vão ser mais alternativos, tá? Análise e gestão de risco, 6 ou 7 alternativa e uma dissertativa. Gestão da produção, 5 alternativa e 2 dissertativa. Ok, galera? Beleza? Então, se vocês não têm mais dúvidas, excelente final de semana para vocês. Cuidem-se, estudem bastante. Se alguém tiver alguma duvidazinha nesse decorrer de tempo, manda aí no inbox para mim, tá? Beleza? Fechado? Bom final de semana aí para vocês. Beleza, professor. Obrigado. Boa Boa noite, noite, professor. professor. Boa Boa noite, noite, professor. Boa noite.